Esqueça tudo o que você sabe sobre Dark Mode com CSS. A partir de agora, você vai usar a nova função Light Dark. Fala moçada, aqui é o Tárcio e você está no DPW, o melhor canal de front-end design do Brasil. E antes de você entender como efetivamente usar essa nova função de CSS, é preciso que a gente recapitule alguns conhecimentos para você entender direitinho. Que a moleza vai sentar no colo do vovô. Nós temos um vídeo mostrando como fazer Dark Mode bem facinho. Tá aparecendo o card aí para você dar uma olhada e entender melhor. Mas a técnica que foi mostrada nesse vídeo diz respeito a um controle como feature do site. O que eu vou te mostrar agora é relacionado à preferência de Dark Mode do próprio sistema ou navegador de quem acessa o site. É uma grande diferença. E nesse momento você pode ter lembrado de Prefers Color Scheme, que é uma media feature justamente para esse tipo de coisa. Através dos valores Light ou Dark, ela permite tomar determinadas decisões baseadas em qual é a preferência de quem acessa o site. Colocando aqui um título só para um exemplo mesmo, qualquer conteúdo, vamos colocar aqui no body um background color Gainsborough, é um cinzinha, e vamos usar justamente essa media feature Prefers Color Scheme, que aqui a gente vai definir que quando for Dark, o esquema de cores escolhido pela pessoa no sistema operacional ou navegador, a gente vai trocar isso daí. Background color, vamos colocar uma cor bem escura, quase um preto. Só para dar uma dinamicidade maior, para fixar bem o conceito, vamos colocar aqui no H1, a cor principal vai ser o Tomato, e novamente, usando essa media feature, a gente vai trocar essa cor aí para um azulzinho, né? um turquesa um pouco escuro. Aqui no próprio Chrome, e isso tem em outros navegadores também, é possível emular essa preferência de esquema de cores, então dá para a gente testar direitinho e ver os resultados em tempo real. No caso aqui do Chrome, a gente vai em mais ferramentas e tem Rendering, e aí rolando aqui um pouquinho a gente tem a opção de mudar para o Prefers Color Scheme, fazer uma emulação de Dark, Light ou sem emulação nenhuma, e aí a gente vai conseguir ver em tempo real aqui essas modificações que a gente está fazendo. O próximo pedacinho para a gente entender é a propriedade CSS Color Scheme. Ela permite que um elemento indique em quais esquemas de cores ele prefere ser renderizado. Quando a pessoa ajusta a nível de sistema operacional ou navegador a sua preferência de esquema de cores, na web isso afeta a aparência de controles de formulários, barras de rolagem, dentre outros, incluindo como o CSS pode lidar com essa preferência. Os valores possíveis para Color Scheme são Light, que indica que o elemento suporta um esquema de cores Light, e Dark, que vai indicar que ele suporta o Dark. Também é possível especificar ambos os valores, significando que o site suporta ambos. Daí, caso você queira uma configuração que afete todo o site, basta trabalhar com o Color Scheme na pseudoclasse root. E a ordem aqui importa. Se você colocar Dark primeiro, significa que o elemento dá preferência ao uso de Dark Mode. Se quiser dar aquela forçadinha na barra, pode usar o Only, outra palavra reservada aí, que proíbe o User Agent de substituir esquema de cores no elemento. Lembrando que também existe uma meta tag Color Scheme que serve exatamente para a mesma coisa, mas ao invés de constar no CSS, trata-se de uma meta tag. É até interessante porque é informado ao browser imediatamente o que é aceito, antes mesmo de alguma folha de estilo começar a descer. Dependendo de como seu projeto é arquitetado, isso pode gerar ganhos até de performance, já que pode contribuir para não baixar estilos desnecessários. Feita essa recapitulação do mais comum que temos atualmente no CSS em relação ao gerenciamento de temas claro e escuro, vamos falar agora da nova função Light Dark. Ela permite especificar duas cores para uma propriedade CSS de uma só vez, uma para Light e outra para Dark. Pode ser em qualquer notação de cor ou com o uso de variáveis CSS. Atenção que para que a função Light Dark funcione corretamente, é preciso especificar um Color Scheme. Como essa propriedade é herdada, normalmente isso se define naquela pseudo root, mas não necessariamente, ela é uma propriedade que pode ser usada em qualquer elemento. Então vamos meio que repetir o que a gente fez aí anteriormente, só que sem o uso da media feature, usando a nova função Light Dark. Primeiro, a cor que vai ser no Light, segundo, a cor que vai ser no Dark. Então vamos colocar um Gainsborough e o 333, como a gente fez no exemplo anterior, e a cor do H1, Light Dark novamente, Tomato e Dark Turquoise. Aqui no nosso emulador do Chrome, vamos trocar e você vai ver que vai funcionar direitinho, já usando a nova função Light Dark.
para você ver na prática que é possível usar Color Scheme em qualquer elemento, não somente no Pseudo Root, vamos fazer essa brincadeira aqui, colocar um Only Dark, significa que o título só aceita Color Scheme Dark, mais nenhum outro, e quando a gente trocar aqui no nosso emulador, você vai ver que mesmo no Light a cor continua Dark Turquoise, porque é a cor que a gente especificou como segundo parâmetro de Light Dark, ou seja, é a cor para Dark. Então mesmo a gente trocando, ela não muda. Quando a gente tira, aí sim, vai a cor tanto de background quanto de color Light e a Dark. Também dá para fazer umas marotagens tipo essa daqui, caso você queira forçar algum esquema de cores em elementos específicos. A gente cria uma classe, um exemplo aqui Only Light, né, um exemplo de nome, e a gente coloca aqui o Color Scheme vai ser Only Light. A gente também cria uma outra, Only Dark, e como você deve ter adivinhado, só vai aceitar Color Scheme Dark. Aqui eu até errei, não tem esse tracinho, é only, espaço e o esquema de cores que você quer. E aí só para exemplificar aqui na prática, a gente vai atribuir essa classe only dark no H1 e vai dar aquele mesmo resultado que a gente acabou de ver. Mesmo no light, ele só vai aceitar o segundo parâmetro de light dark, que é referente ao dark. Ou seja, agora com light dark, é possível um controle muito mais fino da aparência dos elementos, segundo o esquema de cores definido em uma sintaxe muito mais enxuta e intuitiva. No momento da publicação desse vídeo, o suporte ainda não está dos melhores, mas já dá para ir brincando, se preparando para o futuro, fazendo alguns testes aí e se habituando com a nova função Light Dark. E por falar em novas features, dá uma olhada nesse vídeo com novidades de CSS para quem estava na caverna e ainda pensa que as folhas de estilo servem somente para mudar a cor de texto. Então muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!